Fala pessoal, Grupo Alternado na área de novo, Rafael Silveira aqui para a gente falar da vitória do Grêmio de virada por 2-1 em cima do São Paulo. Vamos lá, algumas coisas a gente tem que deixar claro, viu? Primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, o Grêmio jogou descontado. Quando eu falo jogou descontado, porque seu melhor jogador, o Luizito Soares, entrou mancando em campo. Era nítido nas imagens que ele estava mancando em campo. Por isso ele não teve a mesma intensidade de sempre. Embora dessa vez o time tenha jogado um pouco mais por ele. Houve uma certa inversão quando a gente geralmente estava acostumado a ver o Luizito se esforçar mais pelo time do que o time por ele. Dessa vez a gente viu muitos jogadores encostarem nele. Talvez tenha sido aí a grande diferença do time do Renato no jogo contra o São Paulo. Porque o Renato opta por colocar o Cristaldo na vaga do Cuiabano, que além de estar com problemas físicos e sem condição de jogar, e isso ficou claro quando no aquecimento ele não aguentou e acabou ficando no banco, e por isso o Renato depois ainda opta na hora da substituição de colocar o Diogo Barbosa e não de colocar o Cuiabano. Então ele estava sem condições físicas e por isso ele não foi para o jogo também. Mas não só por isso, mas ele opta pelo Cristaldo para que o Cristaldo possa fazer aquela circulação, para que ele possa fazer aquela movimentação que a gente sabia que o Soares não ia conseguir fazer. Estava mancando, estava com dores, provavelmente no joelho, né? Agora ele terá uma semana de descanso, né, para o jogo contra o Flamengo, que só vai ser no domingo às 6h30 da tarde. Então tem a semana inteira, né, para descanso. E aí depois do jogo contra o Flamengo, ainda o Grêmio tem 10 dias de descanso, aonde o Renato já divulgou que vai dar uns 3 dias de folga direto para o pessoal. Por que isso? Por que esses 10 dias? Porque são duas datas FIFA onde haverão jogos das seleções, né? Inclusive no time do Grêmio um jogador vai embarcar para jogar pelas seleções, né? O Carvalho. Ainda não vi se o Paraguai vai fazer algum jogo e de repente vai chamar o Vila Sante, ainda não pipocou essa informação. Não sei se o Paraguai vai fazer algum jogo e chamar o Vila Sante, mas o Carvalho vai, né? Foi convocado e vai jogar. Bom, então isso é que acontece. O Grêmio agora tem um tempo para respirar. Outros detalhes sobre o jogo a gente tem que levantar. O primeiro é o seguinte, o gol que o Grêmio toma, muita gente aí crucificando o Grando. Eu vou falar uma coisa para vocês. Olhem de maneira inversa. Imaginem o Soares fazendo aquele gol em qualquer goleiro. Vocês iam dizer que foi falha do goleiro ou que foi genialidade do Soares? Cheguei ao ponto de ver algum colega meu gaúcho dizer que achava que foi sem querer que ele fez aquele gol. Não, não foi sem querer. Ele vê o goleiro correndo para um lado, ele tira o peso da bola porque ele tem tempo para escolher a maneira que ele vai cabecear. Ele cabeceia no canto contrário, alta, quer dizer, mesmo que o Grando fosse na bola, ele não ia conseguir chegar, porque ela foi alta, e ela é aquela bola que cai nas costas do goleiro, apesar de lenta, certo? O único erro que eu vejo do Grando é que quando tu joga num time que joga com 3 zagueiros e que em algum momento vai adiantar as suas linhas, o goleiro não pode ficar embaixo da trave. Se ele tivesse posicionado dentro da pequena área, ele teria, na linha da pequena área, perto da marca do pênalti, aonde um goleiro tem que jogar quando as linhas avançam, ele veria que a única alternativa, e talvez um goleiro mais experiente teria visto isso, que a única alternativa que o jogador Caio Paulista tinha naquele momento, quando estava pressionado, era jogar um balão para dentro da área. E esse balão, se ele tivesse um pouco mais na frente, ele conseguiria pegar antes de que a bola atravessasse toda a área e chegasse do outro lado. Na minha opinião, o Kahneman fez uma grande partida, jogou muito bem. Tem gente falando louvores do Kahneman. E tem gente não querendo assumir o erro do Kahneman.
Não, o Kahneman joga muito bem, sim, mas ele também erra. E ele errou. E eu vou dizer por que ele errou. Ele errou 2 vezes no lance do gol. Na minha opinião, 3. Mas vamos deixar por 2. Primeira coisa é o seguinte: quando se joga em 3 zagueiros e a linha avança, o que a zaga tem que fazer? Avançar. Para quê? Para deixar os atacantes impedidos. O Grêmio joga com 3 zagueiros e os atacantes adversários não ficam impedidos nunca. Tem que ajeitar isso aí. Tem que ajeitar isso aí. O Kahneman foi voltando e entrando para dentro da área. E cada vez que ele voltava, mais ele dava condição legal para que o jogador Caleri entrasse mais dentro da área. E o Kahneman foi indo e dando condição. Segundo erro do Kahneman é que ele deixou o Caleri cabecear a bola sozinho. Ele estava um pouco distante, a ponto de não conseguir ir no corpo do jogador para tentar tirar o tempo da bola. Porque se ele vai no ar, no corpo do jogador e tira o tempo da bola, o Caleri não teria conseguido cabecear daquela maneira. O Caleri pulou sozinho e ele teve a opção de escolher como cabecear. Tanto que ele olha o posicionamento do goleiro do Grêmio e desloca. Ponto. Ah, mas depois o Kahneman jogou demais. Não, o Kahneman joga demais. Ponto. Mas assim como o goleiro, um zagueiro, quando ele falha, a possibilidade de um gol ela é iminente. E foi o que aconteceu. Ele falhou e o Grêmio tomou gol. Ponto. Ah, mas é aquela história, né? Se a zaga e os goleiros não falharem, não sairá gol nas partidas. Tanto que o goleiro do São Paulo falha no segundo gol, toma um frango pelo meio das suas pernas, onde ele podia ter esticado o pé para tentar tirar a bola com o pé, e ele tenta fazer isso atrasado, a bola bate nas 2 pernas dele, passa por trás e entra. O Grêmio foi no primeiro tempo pressão. Foi no primeiro tempo jogar. Mesmo com 3 zagueiros, o Grêmio jogou. E qual foi a diferença? Cristaldo. Cristaldo fez uma excelente partida, carimbou a bola, apareceu para o jogo e ditou, junto com o Bitelo, o ritmo de ataque do Grêmio. Para mim, o único jogador que ficou um pouco mais atrás dos jogadores do Grêmio foi o Fábio, que está um pouco mais defasado e a gente vê isso. Agora se lesionou, a gente está aguardando para ver a extensão da lesão do Fábio, né? A gente sabe que ele se lesionou e temos que aguardar a profundidade da lesão dele, né? Mas o João Pedro já está recuperado, por consequência também já vai começar a jogar, já vai voltar a jogar. E eu vejo que o Cristaldo, para mim, foi o melhor jogador. O Carbajo já entendeu um pouco mais a formação e já jogou melhor, já rendeu melhor, já participou mais do jogo, certo? É bem verdade que o Vila Sante ficou um pouco mais também para dar um pouco mais de liberdade para o Carbajo. Tá? O Vila Sante que está sempre dando combate lá em cima e está sempre muito feroz, com muita intensidade, um excelente jogador. Os gols do Grêmio foram gols ótimos, em jogadas trabalhadas no primeiro tempo. O segundo gol, então, foi uma tabela onde o Grêmio praticamente bota a zaga na roda, até o Soares ficar de frente para o gol, e os 4 zagueiros fecham ele. E aí ele dá o toque para o lado pro Reinaldo. Até eu vi na coletiva do Dorival Júnior, o Dorival disse, não, se alguém tivesse tido um pouco de inteligência e tivesse a compra fechado pelo lado, o Reinaldo não teria aquela oportunidade. Acontece que a bola caiu no pé do Soares e os 4 zagueiros foram para fechar o chute do Soares. E ele, inteligente, viu o avanço do Reinaldo e conseguiu colocar de uma maneira certinha no pé do Reinaldo para que ele pudesse chutar e fazer o gol. Cristaldo fez uma cobrança de pênalti maravilhosa, como tem que ser, rasteira, forte, no canto, na bochecha da rede, como disse, que mesmo o goleiro acertando o canto, não conseguiu chegar pela velocidade da bola e pela potência do chute. Tá mais que definido que o Cristaldo será o batedor de pênaltis do time do Grêmio. Excelente vitória, o Grêmio é 4º colocado com a mesma pontuação do terceiro e a 4 pontos do Botafogo, que está na liderança. O Grêmio que no próximo jogo pega o Flamengo. Nessa semana nós não temos jogos, então nós vamos destrinchar um pouco mais
dessas formações táticas do Renato, das possibilidades do Renato, para ver o que vai aparecer para o jogo contra o Flamengo. Convido vocês a continuar seguindo o meu canal, para continuar aí se inscrevendo no canal, avisando os amigos, né? Compartilha e dá um joinha aí no comentário também. Grupo Alternado, Rafael Silveira, falando de Grêmio. Até a próxima.